Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casas às Quintas, o podcast da IMO Comunidades, a feira digital do imobiliário de Portugal, para quem vive fora do país e precisa de encontrar não só os negócios certos, mas sobretudo as pessoas certas para avançar, seja comprar, investir, renovar, vender ou construir. Hoje temos uma convidada, como nossa convidada, a Yolanda Morgado, da Mútuo Arquitetura e Engenharia, um gabinete sediado em Lisboa, no Parque das Nações, que são nossos parceiros aqui na IMO Comunidades, as pessoas certas para os vossos projetos de construção, de arquitetura, de gestão de obra aí em Portugal, um gabinete com bastante experiência também, com a vantagem que está absolutamente experimentado a trabalhar com clientes não residentes, visto que tem uma antena também aqui no Luxemburgo, com bastantes clientes já, com trabalhos realizados tanto aqui no Luxemburgo, como também de clientes que estão ou que construíram ou estão a construir em Portugal e nos quais vocês foram responsáveis do projeto. O tema de hoje é sobre a nova regulamentação do licenciamento de obras, que entrará em vigor a partir do dia 3 de agosto e que muda realmente a maneira como até aqui nós estávamos habituados a funcionar em termos do licenciamento da obra. Neste caso, deixa de haver avaliação prévia por parte das câmaras municipais. Essa responsabilidade cabe ao proprietário da obra e também ao técnico responsável pela obra e depois passará pela verificação posterior por parte da Câmara Municipal, e isto pode realmente pôr em risco situações em que ou o projeto não está de acordo com as normas da Câmara e que depois a obra já está feita e é preciso eventualmente recomeçar e demolir, mas a Yolanda é a pessoa indicada, a pessoa certa para nos falar sobre este tema, visto que ela é diretora de projetos, é responsável por toda a articulação dos clientes, dos projetos dos clientes na Mútuo. É ela que está em contacto permanente com diversas câmaras municipais e outros organismos de licenciamento em Portugal. Portanto, sabe de cor os caminhos e todos os corredores para obtermos o licenciamento, e ela, de facto, por isso é que aqui a trazemos hoje aqui. E Yolanda, é um prazer estar contigo aqui no Casas às Quintas. Vou começar se calhar, por te pedir para te apresentares e depois falarmos também um bocadinho sobre a Mútuo. E já voltaremos então ao tema que nos traz cá hoje, o tema principal de hoje, já sabe, as novas regras do licenciamento de obras. Olá, Yolanda, bem-vinda ao Casas às Quintas. Olá, Alexandre, desde já é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir com a IMO Comunidades. Pronto, como tu muito bem explicaste, eu sou a diretora de projeto aqui no Gabinete Mútuo Arquitetura e Engenharia e com o próprio nome, o DITA. Na empresa, além de fazermos o projeto de arquitetura, fazemos todos os projetos das especialidades, desde a fase da concepção, a entrega na Câmara, em algumas situações, pronto, como o Alexandre disse, não é todos os pertinentes estão isentos de controle prévio, existem mesmo alguns projetos que têm que ser entregues na Câmara e que são analisados, mas de facto houve aqui uma alteração, quer dizer, esta é uma revisão, alteração do Decreto-Lei 10/2024. O Simplex já vem em 2024, mas tinha algumas lacunas, como qualquer lei, quando há uma grande alteração, depois de experienciar no campo as entidades, os técnicos cá fora, os promotores, verificou-se que havia alguns ajustes a fazer. Pronto, e aqui na empresa, na Mútuo Arquitetura e Engenharia, eu sou responsável por submeter nas plataformas todos os projetos, os que requerem licenciamento e os que requerem apenas uma mera comunicação, informar à Câmara. Posto isto, o Simplex, com esta revisão que vai entrar em vigor apenas em agosto, estamos muito breve, estamos na porta,
vem de facto facilitar, sobretudo, o tempo de análise, não é? Porque o grande handicap em Portugal era realmente o tempo que as câmaras levavam a analisar um processo, que desmotivava imenso os promotores, quer o particular, quer os empresariais, até a obtenção da licença de construção. Ora, muito bem, com este simplex, a maior parte dos procedimentos podem ser considerados isentos de controle prévio, que eu posso explicar um bocadinho mais à frente, não querendo também Acho que ser sim. demasiado cansativa, exaustiva, mas e alguns procedimentos que de facto na mesma nós temos que entregar e que são analisados. Mas muito importante aqui, são analisados, mas os prazos que a Câmara tem de resposta também são muito menores. Mas também penso não. Quem faz o projeto tem cada vez mais ter a sabedoria, o conhecimento e a experiência para entregar tudo muito certinho na Câmara. Ora, muito bem, um projeto é entregue na Câmara, é controle prévio porque é uma obra nova, é uma construção nova. Construção nova, se não for no loteamento em que já existem os parâmetros urbanísticos definidos, o chamado comunicação prévia, é um projeto de licenciamento. Isto não muda muito aquilo que já existia. Ok. Muda, sim, o tempo de análise da parte da Câmara e também a oportunidade do projetista poder corrigir. O que é que significa? O projetista entrega um projeto de arquitetura na Câmara, licenciamento. Pronto, é um licenciamento, é uma construção nova e não é uma comunicação prévia porque não está inserida num loteamento urbano ou industrial, pronto, por isso, um armazém. Tem que ir tudo muito bem instruído. A Câmara tem pouco tempo para analisar e o técnico só se pode responder uma vez. Significa que ou faz bem as coisas e tem a oportunidade de corrigir uma única vez, e é essa a grande alteração aqui agora, para entrar em vigor da correção do simplex, ou então o processo é rejeitado. O que e não tem qualquer problema. Estamos a falar de obra, ou seja, construção de raiz, uma construção nova. Mas este novo regime tem também, sobretudo, impacto para quem, e aqui dirijo-me, se calhar, vamos nos dirigir, se calhar, diretamente aos nossos compatriotas imigrantes que aproveitam também as férias para fazer pequenas obras de remodelação, de ampliação nas casas que já têm em Portugal. Sabemos todos que é uma prática muito, muito comum nas nossas comunidades imigrantes. O que é que neste momento essas pessoas devem ter em atenção? Para já, que tipo de obras é que podem ser, no fundo, abrangidas por este novo regime, ou seja, que têm que ser comunicadas à Câmara? Que tipo de obras é que eles não necessitam de comunicação prévia à Câmara Municipal? Sim, de facto, há uma grande alteração e uma facilidade de poder-se fazer muitas obras que são isentas com controle prévio. Isentas significa que não vai haver uma análise, mas as câmaras são sempre informadas das obras. Há sempre uma comunicação. Tipo dizendo, um imigrante vem de férias e quer fazer umas obras no interior, alterar a casa de banho, ampliar a casa de banho, a cozinha, pôr móveis, desde que as obras não sejam estruturais e não seja ampliação, atenção à ampliação. A ampliação já não é uma obra isenta de controle prévio. Temos de ter muita certeza que, em primeiro lugar, esse imóvel, essa casa, permite a ampliação. Porque imagina, já esgotou o índice de máximo da área de construção, quer dizer, a pessoa vai fazer uma coisa que depois a Câmara, na fiscalização, vai mandar partir. Pronto. O que importa aqui é, qualquer obra que o imigrante, seja quem for, queira fazer, tem que obrigatoriamente, ou deve, não tem obrigatoriedade nenhuma, mas deve, para salvaguardar transtornos mais tarde, consultar um gabinete como o nosso e perguntar, olha, eu quero fazer estas obras, o que é preciso? E depois nós explicamos, olha, são isentas de controle prévio, porque não vai ampliar, não vai mudar o uso, ela já é habitação, continua a ser habitação, e essas obras interiores não requerem análise de parte da Câmara. Muito simples. Tem que haver sempre um projeto para a obra, não é? Pronto.
para que quem for executar, a entidade executante, ter a informação necessária para fazer os trabalhos, com a ideia do cliente, pronto, o cliente diz, olha, quero assim, quero assado, nós, ok, tudo bem, é melhor assim, porque veja lá, damos sempre o nosso conselho, obviamente técnico, mas o projeto é para o dono da obra, é para o cliente, e ele é que tem que estar satisfeito. Mas, depois de estar definido aquilo que se quer fazer e vai-se para a obra, temos que sempre informar a Câmara. No final da obra, nós temos que entregar sempre desenhos, que são chamadas telas finais. Para quê? Para que a Câmara apenas, e só apenas em termos de arquivo, fica com uma cópia do projeto, quando digo cópia não necessariamente em papel, é já tudo em digital, com aquilo que foi feito. Pronto. Porque para que a informação esteja sempre atualizada, hoje amanhã, essa mesma pessoa, esse imigrante, seja um imigrante, quer vender a casa, tem que ter o empréstimo bancário. O que é que os bancos pedem? Qual é a cópia do projeto aprovado na Câmara? Ora, se não tiver lá essa tela final, com essa alteração, essa atualização interior da reformulação, imagina, da compartimentação, ou porque era a habitação era muito compartimentada, hoje em dia temos as salas maiores, temos a kitchenette, não é? As necessidades, as vivências hoje em dia são diferentes e nós temos que nos adaptar e temos nos sentir bem no meio onde nós vivemos ou passamos férias. É necessário entregar sempre essa informação à Câmara. Agora, de facto, há aquele leque de oportunidade das pessoas poderem fazer muito mais coisas, num timing muito mais célebre, também com pagamento de taxas muito menores, porque não havendo uma licença de construção para fazer essas referidas obras interiores, que antigamente levariam meses para analisar, depois de pagar taxas, arranjar um empreiteiro, o diretor de obra, aquelas pessoas todas envolvidas no processo, realmente já não é necessário. Mas não isenta o responsável, quem quer fazer a obra, o dono, o proprietário, de consultar previamente a empresa com alguma arquitetura e engenharia do género, que tenha conhecimento e experiência. Pronto, mas de facto o Simplex veio facilitar muito mais a vida às pessoas, sem dúvida, o promotor ou particular, não tanto a nós, porque como eu te disse, estava-te a explicar, nós temos que fazer sempre projetos, não é? Porque o projeto, para mim, na boa verdade, é para a obra, não é? A informação tem que ser dada para a obra, para a entidade executante executar de acordo com as regras e as normas, não é? Exato. É só aqui da nossa parte, entrega-se em anos, se entrega-se depois, é agora, é mais tarde, não é? Mas conhecimento e experiências ficar sempre. Mas, sem dúvida, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. E a quantidade de documentos que era preciso entregar também diminuiu. Estavas-me a falar da tela final. Essa tela final é obrigatoriamente, tem que ser assinada por um arquiteto ou pode ser um croquis feito pela. Tem que ser mesmo assinado por um arquiteto ou pode ser feito à mão? Não, tem que ser assinado com o arquiteto na mesma, com todas as normas. E pode, imagina, pronto, isso é um exemplo. Connosco não acontece, temos a experiência, não é? São 30 anos que a empresa, quase 30, ou 28, 29 anos que nós existimos. Imagina, eu entrego a tela final, eu dou a informação, minha equipa, né? Nós temos arquitetos e engenheiros, obra executada, eu entrego a tela final, vou à plataforma, aí a Holanda submete, e a Câmara olha, não vai analisar, mas vai olhar, mas isto não está a regulamentar. Uhum. Pode estar. O que eu quero dizer com isso é, o que mudou mesmo é o tempo de resposta, muita coisa não precisamos entregar previamente, mas sem dúvida, cada vez mais, que não me assuste, mas pode assustar muitos colegas, experiência, é normal, ninguém nasce ensinado, cada vez mais quem está à frente tem que coordenar a equipa, tem mesmo que saber aquilo que está a fazer e não pode haver falhas, porque pode ocorrer a situação de estar mal executado, ter isento de controle prévio, que eu entrego na tela final e afinal aquilo está tudo mal e a Câmara diz assim, meus amigos, agora tenho que partir isto e partir aquilo e partir aquilo.
E isso aí realmente é a grande mudança, né? Na tua opinião, então, qual seria o conselho? O conselho? Porque há muita gente também que depois vai confiar no empreiteiro, vai ter com o empreiteiro, olha, eu preciso fazer aqui uma obra, quer dizer, nem vai falar diretamente com o arquiteto, olha, eu queria fazer aqui umas mudanças, e muitas vezes o empreiteiro vai lhe dizer, não, nós tratamos disso tudo e fazemos tudo, portanto, e as pessoas acabam por confiar. Para ti, Yolanda, na tua experiência também, na vossa experiência, qual é que é o melhor procedimento, sobretudo para quem vive no estrangeiro, tem um período muito curto para realizar esse tipo de tarefas, geralmente são 2, 3, 4 semanas, depois volta para o país onde vive, e se as coisas correm mal, lá terá que fazer mais uma viagem, lá terá que perder mais dias de trabalho para resolver os problemas depois localmente. Para ti, então, qual é o melhor procedimento? Contactar sempre um gabinete de arquitetura, achas que é fundamental? Mesmo que o empreiteiro nos diga, nós tratamos disso tudo, e as coisas avançam. Não quero lembrar de lugar, eu também sou portuguesa, apesar de não ter nascido em Portugal, meus pais também foram imigrantes. Cada um tem tratado aquilo que sabe. Eu não sou empreiteira, não é? Não sou empreiteira, eu faço, ou seja, neste caso eu faço, não, eu estou à frente de um gabinete de projeto. Nós é que recebemos dos projetos. E o empreiteiro percebe a execução de obra. Só que há esta confusão sempre com o empreiteiro, quer fazer a obra. É por mal. Com isto, não quer dizer que a pessoa esteja mal intencionada e quer enganar o cliente, não. Ou também o simplex. O não simplex, eu não concordo com o não simplex. Faz com que esse tipo de coisas possam acontecer. O simplex é, vamos muito simplificar. Afinal não é preciso nada, é só facilidades. Não, não é. Não é. Há realmente mais facilidades, mas há as regras têm que ser cumpridas e há procedimentos que têm que ser cumpridos. O empreiteiro não tem conhecimento, nem tem tê-lo, calma. Por isso, na minha opinião, essas pessoas, quer lá fora ou cá, devem sempre contactar um gabinete de arquitetura, como há muita arquitetura e engenharia, há muitos bons gabinetes no país, colegas qualificadíssimos, há trabalho para todos. E sempre contactar o gabinete. Nunca ir na conversa, entre aspas, do empreiteiro. Claro, uma obra, a sanita partiu, quer substituir uma sanita, ou quer alterar um roupeiro, obviamente aí não é preciso projeto. Claro. É simples. Mas a falar já é mexer no interior. E às vezes até, Alexandre, mexer também no exterior. Eu quero a janela agora, tinha 1,5 m por 1,10 m, e agora quero a janela de sacada até baixo, tenho uma maior visibilidade, e tenho acesso ao elevador, e agora até aproveito para fazer uma pequena piscina, não é? Exato. Sempre carne de projeto, sem dúvida. Ok, isso é um conselho que vamos com certeza repetir várias vezes ao público da Imocomunidades. Vamos mudar aqui um bocadinho então, agora um bocadinho de tema. Vocês têm de facto realizado muitos projetos que eu sei, com clientes portugueses residentes aqui no Luxemburgo, que confiaram em vocês desde a fase do projeto, ao licenciamento da obra, até à própria gestão de obra. No teu ponto de vista, Yolanda, quais foram as principais dificuldades que vocês ajudaram a resolver quem está à distância e se lançou na construção de raiz de um imóvel em Portugal? A dificuldade que se lançou na construção de raiz aqui em Portugal, agora neste momento, sem experiência. Sim. Não, a tua experiência em relação ao que os vossos clientes residentes aqui no Luxemburgo, imigrantes portugueses que já trabalham convosco, quais são as principais preocupações que vocês ajudam a resolver, como é que o fazem, como é que o processo avança e como é que vocês têm esse relacionamento com os clientes para os deixar menos ansiosos sobre a forma como as coisas estão a correr, desde a fase do projeto ao licenciamento,
e depois, posteriormente, à gestão de obra, que no fundo acaba por ser a parte mais preocupante para quem está à distância, saber se está lá o pedreiro, se está lá o eletricista, se alguém aparece ou não, e sobretudo se as coisas são bem feitas, estão a ser bem executadas. Como tu dizes, é uma ansiedade enorme, não só por estarem à distância. Eu acho que o ponto principal tem a ver que os nossos clientes de Luxemburgo, não quer dizer que sejam luxemburgueses, muitos são filhos pais também portugueses, uns já nasceram lá, podem ser franceses, podem ser belgas, são sócios, não é francês ou até italiano. A grande dificuldade é muito difícil eles conseguirem se desligar das regras do Luxemburgo e as regras de Portugal. Pronto. E existem regras diferentes. Pronto. E nós, quando fazemos o projeto, passa despercebido, não é? Seja construção nova, realmente esses produtores, estes clientes, é mais a construção nova, não quer dizer que não façam alguma reabilitação e alterações interiores. Quando nós fazemos o projeto, corre tudo bem. Na fase obra, como bem estavas a dizer, eles estão longe, começam a ver os orçamentos e há sempre a tendência de comparar. Mas no Luxemburgo não era preciso pôr isto, o que é que tem que pôr isto? Então, mas o que é assado? Ele não é necessário, pronto. E é nosso papel, obviamente, desmistificar essa situação e explicar de facto que ainda que nós concordemos que há coisas cá em Portugal, em termos de exigências construtivas, menos construtivos, sejam exageradas, mas de facto são regras e nós temos que as cumprir, pronto, não há hipótese. Porque no final há sempre a responsabilidade depois de quem está a gerir a obra, a fazer gestão, a fiscalização e mesmo o diretor de obra, não é? Mas é muito desafiante, mas pronto, depois isso é a primeira obra. Depois a seguir eles já estão se habituando, voltam a repetir, não é? Voltam a repetir, continuam a investir cá em Portugal e já começam a conseguir aos poucos desligarem-se um pouco. No Luxemburgo é uma maneira, que é outra, e as coisas são como são. Ainda que, voltando ao Simplex, foi uma lufada de ar fresco, obviamente, que veio também facilitar um bocadinho retirar um bocado essa ansiedade, não é? Por este Olha, processo em termos de quais são para ti as principais diferenças entre Portugal e Luxemburgo no licenciamento de um projeto? Há realmente grandes diferenças? Podes-nos apontar, se calhar, uma ou duas que para ti são aquelas, se calhar, mais evidentes? Eu vou dizer uma que eu acho piada, não tem a ver com o projeto em si, mas tem a ver com a legitimidade. Em Portugal, eu se quiser pôr um projeto na Câmara, que pronto, e realmente é uma ampliação, ou alterar a fachada, ou uma obra nova, o terreno tem que estar em meu nome. Tem que estar em meu nome, eu tenho que comprovar, com a certidão da conservatória, atualizada, tem em meu nome. No Luxemburgo, não. Um projeto é uma intenção. Qualquer pessoa pode submeter um projeto num terreno que não lhe pertence e a Câmara pronuncia-se. Essa começa logo a ser a grande diferença. E eu acho que assim está certo, porque muitas vezes o terreno, por exemplo, a propriedade ainda não é da pessoa, por questões pessoais, porque até precisa do projeto aprovado para depois ter o financiamento e não tem dinheiro. Não é possível. O terreno tem que ser do senhor. Se o senhor não é dono do terreno, não pode fazer um projeto deste terreno. Eu acho que essa pode parecer uma coisa pequena, mas é uma coisa muito importante. E era algo que eu esperava no Simplex que viesse a alterar a tal legitimidade. Aquilo que eu li, não. Pronto. E depois, claro, obviamente, Alexandre, ainda com o Simplex, venha facilitar o processo burocrático, o tempo de análise, no Luxemburgo é tudo muito mais rápido. É tudo muito mais rápido, não é preciso entregar tanta documentação, o termo de responsabilidade é do arquiteto, é só um termo de responsabilidade do arquiteto, não se entrega projetos de especialidades. Essa eu também nunca percebi, porque continuamos a ter que entregar com os projetos das engenharias algo, as lotes, a estrutura, a acústica, a técnica. Se o próprio legislador já, na entrada do Simplex em 2024, diz a Câmara está proibida de analisar projetos de especialidades. Proibida não é que não tenha competências, mas é diferente. As especialidades não requerem uma análise. No Luxemburgo não se entrega projetos de especialidades nas câmaras. É a arquitetura final. Especialidades é de apoio à obra
E tem que haver uma compatibilização entre a arquitetura e as especialidades para fazer uma obra, seja interior, seja mais simples, seja mais complexa. Pronto. Assim depende. Isso acaba também para tornar todo o processo mais oneroso, portanto, acaba por acrescentar custos que se calhar seriam desnecessários e poderiam ser aplicados noutras coisas, não é? Eu não sei se as pessoas têm ideia, mas sou eu que submeto os projetos na plataforma. Só o tempo de instrução, quando digo instrução nós temos os projetos todos prontos. A arquitetura já foi analisada, já foi deferida, não interessa. As especialidades, eu só preciso. Cada câmara tem a sua nomenclatura. Depois as plataformas vêm abaixo. Depois as taxas não são carregadas. Depois eu esqueci-me que o fecheiro não estava em PDF-A. Gravíssimo. Se não está em PDF-A, o processo é tudo atrás, porque o ficheiro tem que estar em PDF-A. Não pode estar em PDF. Pronto. Isso tudo não acrescenta qualidade na construção. Acho que é temos despendido o meu tempo, despendido de outros colegas, podíamos empregá-lo de uma forma muito mais benéfica em prol do cliente, por exemplo, não é? Claro, Ter mais claro. E depois isso é tempo e custos que depois vão ser imputados no valor final do imóvel, não é? Ou seja, que se fala-se da evolução de preços também, mas há uma parte que não tem diretamente a ver com o mercado, que é o custo do projeto, o custo dos materiais e tudo isso. Portanto, toda essa parte do preço final de um imóvel que não está influenciada pela localização, pela própria procura do mercado, essa parte poderia ser reduzida se fosse mais simplificada, ou seja, se o Simplex fosse um bocadinho mais além desses pequenos detalhes que no fundo não acrescentam mais nada, não é? Portanto, são apenas detalhes que estão lá para... Não é? Para... Como muito bem disseste, são detalhes que não acrescenta nada. De facto, acho que também temos um caminho muito, muito longo pela frente. Nós estamos a sair de um regime, desde 2024, em que as câmaras, as entidades licenciadoras, obviamente, portanto, existem os parceiros externos que fizeram uma escola, ou uma creche, uma segurança social. Claro, temos entidades externas também, não é só as câmaras, mas normalmente os processos antes de 2024, que entravam na Câmara, havia um grande poder, não é? Um poder entre aspas, quer dizer, o processo era comigo, não cumpria-se prazos, havia realmente o deferimento tácito, mas era muito complicado. Isto é uma coisa que hoje já não é bem assim, e agora com esta revisão, cada vez mais as câmaras, de facto, não têm o controle da situação durante a coisa, enquanto ela está a ser executada, mas acaba por ser uma coisa que é um risco, foi como eu estava a explicar há pouco, que é, durante a obra, a fiscalização chegar lá e mandar partir, não é? Pronto, mas acho que nós temos ainda um caminho pela frente, e eu acho que há coisas que ainda podem ser alteradas, mas já que coisa, obviamente, esta revisão já vai corrigir algumas lacunas do Decreto-Lei 10 de 2024. Eu acredito que sim, que as ordens, juntamente dos arquitetos e dos engenheiros vão dar o seu melhor, não é? Mas pronto, a conclusão que eu só posso chegar ao Alexandre, e cada vez mais o Simplex vem simplificar muita coisa, mas não vem simplificar a quem não sabe fazer as coisas. É cada vez mais necessário que quem trata dos assuntos saiba aquilo que está a fazer, para que o cliente não seja prejudicado, e aconselho realmente, seja um imigrante que venha passar férias ou que já está reformado e que está há meio tempo no seu país, onde trabalhou, que tem netos, tem família, e depois vem meio tempo a Portugal, sempre consultar o gabinete de arquitetura para se aconselhar. Olha, como um advogado, não é? Nós, quando temos um problema jurídico, ainda que haja as redes, podemos ir ao chat, saber as informações, vale o que vale, mas ao advogado. Quando eu tenho um problema de saúde, vai na cabeça, vou à farmácia e compro o Benadryl. Claro.
Claro. Eu aí acrescentaria uma coisa que é muito importante e que nós não nos cansamos de referir aqui na Imocomunidades e nos nossos podcasts. Sobretudo porque há de facto a necessidade que este tipo de cultura entre dentro das nossas comunidades imigrantes. É absolutamente indispensável consultarem um advogado logo no início do processo. Sobretudo na compra de um imóvel, e ter acompanhamento jurídico logo no início do processo, para justamente, e aquilo que os nossos parceiros aqui na Imocomunidades dessa área dizem é importantíssimo trabalharmos pela advocacia preventiva, o direito preventivo, ou seja, trabalharmos na prevenção e evitar que depois possam haver problemas que têm que ir para tribunal. E muitas vezes só recorremos a um advogado quando as coisas já estão para ir a tribunal. Mas o processo, tanto logo desde toda a investigação, toda a diligência que é preciso fazer para saber se o imóvel tem realmente, o seu imóvel está legal, tudo isso pode ser feito e deve ser feito por um advogado ou por um solicitador em função e, sobretudo, depois, a análise de um contrato de promessa e compra e venda, se as cláusulas que lá estão protegem ambas as partes. Portanto, e nunca se esqueçam que num julgamento, a defesa e a acusação estão representados cada um pelo seu advogado. E neste caso, há muitas imobiliárias que dizem aos clientes: não, nós temos o nosso departamento jurídico, mas a imobiliária, por norma, defende primeiro o seu cliente, quem lhe entrega o imóvel para vender, e muito menos o comprador. Ele não está aqui, está sozinho neste caso, não é? Portanto, é importantíssimo. E no caso também dos projetos e da gestão de obras, e isso também é necessário, então, contactar o como te estava a dizer. Se temos um problema, ou se queremos prevenir um problema de saúde, vamos a um médico. Se queremos prevenir um problema, não é? Se queremos, vamos ao profissional certo. Lá está, as pessoas certas, como nós gostamos de dizer aqui na Imocomunidades. Muito bem, é isso mesmo, as pessoas certas. Isso, se cada um de nós entende realmente que é comprar um imóvel, ou vender, fazer um projeto, ou despassar, ou arrendar, é realmente consultar a pessoa necessária. É projetos, é o gabinete de arquitetura. Contratos, começa a compreender novamente, é que se consulta, não é? Não é depois, pronto, realmente de haver um problema, um litígio, vamos a tribunal, vamos contratar o advogado na altura, coisas que podem ser prevenidas, acho que devem ser feitas antes, as consultas, quer no advogado, quer nos gabinetes de arquitetura, na casa de arquitetura, porque poderá a pessoa ter que partir. O empreiteiro disse que podia fazer e que não havia problema, e afinal não pode, porque está contra as normas do PDM, por exemplo, o plano diretor municipal, porque eles existem, mas lá bem, não deixam de existir na mesma, claro, do escolamento. Eles, claro, existem e têm que ser feitos na mesma. Claro. E é importante as pessoas saberem que aos advogados e aos projetistas e aos arquitetos que estão cá, e que trabalham e têm conhecimento para ajudá-la precisamente. Claro, e não é preciso, não devemos absolutamente olhar para esse tipo de contactos e esse tipo de avaliações prévias e como um custo acrescido, como mais, vamos aqui, se calhar não precisamos, vamos poupar este dinheiro, não, mas está a investir na segurança toda do projeto, na segurança toda do negócio. Passando por vocês, enquanto projetistas, nas diversas áreas, tanto na arquitetura como na engenharia, e passando por um advogado em toda a parte da análise legal do estamos a falar do imobiliário. O imobiliário movimenta milhares de milhões de euros em Portugal, com muita gente que também, muitas vezes, está mais interessada na comissão, no honorário, do que propriamente nos interesses
nos interesses do cliente. Portanto, é preciso estarmos muito atentos a este pormenor, porque, no fundo, e estamos a falar como tu sabes, e tu sendo filha de imigrantes e tendo também nascido na Holanda, como eu sei, não é? Nos Países Baixos, tens raízes neerlandesas, e de facto sabes isso muito bem, porque no fundo estamos a falar de gente que trabalha uma vida inteira fora do país, que investe muitas vezes todas as suas economias, e as coisas têm que ser respeitadas, e respeitadas por ambos os lados, respeitadas por quem avançando então com a decisão, com a orientação certa, pelas pessoas certas, para que realmente isto evita que, não quer dizer que as coisas não possam correr mal, claro, tudo na vida pode correr mal, mas tem mais condições para correr bem do que para correr mal se nós realmente fizermos as coisas como elas devem ser, não é? Correto, Alexandre, obviamente sim. Se fizermos as coisas como deve ser, estamos chatices, não é? Prevenimos. É prevenção em tudo. E eu acho que, mas óbvio, eu acho que é uma coisa, em quase como em tudo, não só no imobiliário. Até na condição, não tem muito a ver com o tema, mas já sei, se tenho ali uma lomba à frente, eu posso passar 80 km em cima da lomba e posso ter o carro, mas pode acontecer alguma coisa, não é? E são coisas que nós aprendemos, não é? E aqui, mexendo em dinheiro, e muito bem nas poupanças, não é? De uma vida das pessoas que pouparam, poderem investir no seu país, fazerem umas obrinhas, ou até comprar e construir país, ou não. Eu aconselho imensas pessoas, antes de tomar uma decisão, antes de comprar um terreno, aconselharem sempre, se é possível, se está tudo ok, se tem, pronto. E a seguir, obviamente, os projetistas, não é? Para saber se aquilo que sonham fazer é possível, se é possível, o que é necessário fazer, é preciso projetos só para a obra, é preciso para a Câmara, e um gabinete como o nosso, de arquitetura e engenharia, obviamente, que dará as informações corretas e acompanhará o cliente. Absolutamente. Yolanda, foi, se calhar deste também uma última palavra a quem nos esteve aqui a aturar não, acho que a conversa foi muito interessante. Tu de facto explicaste, eu retive uma parte em que tu disseste realmente que as nomenclaturas, o nome que dão às coisas muda de câmara para câmara. Isso é absolutamente assustador. Portanto, e imagino que deves ter uma enciclopédia aí no teu gabinete com todas as câmaras que trabalhas, mas já vais tendo essa experiência também, não é? Esta câmara tem este tipo de nomenclatura. Fica também, se calhar, aqui o apelo: olhem para isso, é muito simples, se calhar mandar um edital para todas as câmaras e dizer assim: olha, meus amigos, a partir de hoje isto vai-se chamar assim, e não são permitidos outros nomes, porque é assim que tem que ser, não é? É verdade. E o pior não é só isso, só acrescentar ainda para ter mais piada, a própria Câmara, pois também a própria Câmara tem nomenclaturas, o Ana diz já são outras. Exatamente. Também. Já não sei quantas câmaras têm nomenclaturas diferentes, mas eles depois também vão mudando. Um projeto que eu submeti há um ano, ou um processo, ou um pedido, só até lá no final, a nomenclatura era A, agora já não é A, é AB, a mesma câmara. É difícil. Estamos tendo aqui calma e paciência, e com muita paciência conseguimos lidar com essas situações, e é por isso nós estamos cá e nos estou cá aqui sempre, para muito, obviamente, mas não vai o que eu digo, é pena, realmente às vezes spendemos tempo em coisas que não traduzem nada, não é? E era muito mais simples haver uma uniformização. Aliás, havia haver uma plataforma única, cada Câmara tem a sua plataforma, e aquelas nem sequer têm plataformas ainda, e continuamos a ter que entregar uma pena e cópias em papel. Enquanto o 50, em vigor de 2004, já dizia que era obrigatório até março de 25 ter a plataforma. Mas o que é que aconteceu? Nada. Vão obrigar, ninguém vai obrigar nada a ninguém. Vão deixar de receber projetos, não vão deixar de receber projetos. Mas eu acho que sim, sem falar mal, acho que estamos num bom caminho. É importante é também perceber as alterações, para sabermos sempre servir da melhor forma ao nosso cliente.
O objetivo sempre não é os nossos egos, o ego não leva a nada, sermos humildes, não sabemos perguntar e com tantas mudanças na legislação, fazer tudo e mesmo assim, como disseste, às vezes qualquer coisa pode correr menos bem, não é? Quer dizer, a vida não é perfeita, pode haver alguns imprevistos, mas de facto os projetistas têm aqui um papel muito importante, de saberem acompanhar da melhor forma, os seus clientes para que não sejam defraudados as suas expectativas. E Certo. continuem Olha, em Portugal, nós somos um ó, país fantástico. olha, Yolanda, fica então, deixo também agora um convite a quem nos esteve aqui a ver e ouvir, para vos visitarem e se gostaram aqui daquilo que a Yolanda esteve a explicar, se acharam que de facto é importante conhecerem um bocadinho mais da Yolanda, e também da Mútua Arquitetura e Engenharia, o convite para passarem na imocomunidades.com, na página Expositores, têm o contacto direto e o acesso direto ao site da Mútuo. Podem também, no site da Mútuo, visualizar os projetos. Vocês têm um portfólio de projetos muitíssimo interessante, de diversas tipologias, desde moradias até empreendimentos residenciais, tanto como eu disse, tanto aí em Portugal como aqui no Luxemburgo. Portanto, podem aceder rapidamente aos contactos da Mútuo através da Imocomunidades. Já sabem onde encontram os parceiros certos para os vossos negócios. Fica aqui também, este foi mais um podcast da Imocomunidades. Já sabem que podem encontrá-lo facilmente no Spotify, no Apple Podcast e também no YouTube. Basta procurarem por Imocomunidades. E já agora, não se esqueçam de subscrever, para nunca perderem um episódio do Casas às Quintas, que vos traz a informação certa com as pessoas certas para os vossos negócios imobiliários em Portugal. Yolanda, foi um prazer ter-te aqui na Casas às Quintas, e fica já combinado uma próxima conversa sobre um tema, um outro tema na área da arquitetura que com certeza interessará o nosso público aqui na Imocomunidades. Muito obrigada, Alexandra. Já sabes, sempre podes expor, sempre precisares. Um beijinho enorme para ti. Um beijinho. Obrigado.